Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma edição do Conselho Semanal com Escolha de Montinhos? Eu espero que vocês estejam afiando a intuição de vocês, estejam começando a se conectar mais, escolher melhor. Lembrando que às vezes os 3 conselhos são válidos, acrescentam de alguma forma a vida de vocês. Não é porque tu escolheu um montinho que não falou contigo que tu vai te chatear. Porque enquanto tu tá tentando escolher, tu tá dizendo para o universo que tu estás te capacitando a saber o que é melhor para ti. E você vai insistindo, insistindo, até chegar aquele momento em que você consegue tomar as decisões certas na sua vida seguindo a sua intuição, né? Então a gente vai fazer mais um conselho para a semana que vai de 21 a 27 de maio. Eu espero que essas palavras sirvam de uma boa orientação para vocês. Nós vamos usar o baralho xamânico esta semana, ok? Vamos chamar o povo indígena aí para ajudar a gente, ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa largar, qual é a frequência, o padrão que a gente precisa elevar para ter mais resultados positivos na nossa vida, certo? Então, mais uma vez, obrigada aos apoiadores do canal que estão permitindo aí a gravação desse conteúdo para todos nós. Lembrando que essa semana que se inicia, segunda-feira, dia 21, estão abertas renovações de apoio e a gente convida novas pessoas a se juntarem a este grupo de doação para a gente conseguir gravar os conselhos semanais também no mês de junho, assim como os semanais do amor e assim como os 12 signos mensais. Então essa semana de doação é que vai determinar se semana que vem eu posso parar para gravar ou não os 12 mensais para vocês. Se a gente não tiver o valor suficiente, os mensais ficam em suspenso até a gente conseguir esse valor, ok? Vamos lá? Vocês estão prontos? O baralho já está na mesa, eu já embaralhei e eu vou botar a câmera virada para o baralho para a gente cortar ele em 3 montinhos para vocês escolherem qual deles vai falar com vocês. Vamos cortar o baralho, então. Respirem fundo, olhem calmamente e com tranquilidade para cada um desses 3 montinhos. Montinho de número 1, montinho de número 2 e o montinho de número 3. Qual deles que está chamando a atenção de vocês? Qual deles tem mais luz, está brilhando mais ou está se elevando mais em frequência? Respira bem fundo, solta o ar bem devagar, firma os 2 pés no chão, faz uma oração se for preciso, pede para os teus mentores te intuírem o que tu precisa crescer, no que tu precisa evoluir. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Respira de novo, solta bem devagar. Vai deixando os números passarem, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou sente a cor deles, qual que tá te chamando? Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 2 e o 3, pode ser o 3 e o 1. O que tá te chamando hoje? Qual que é a orientação para a tua semana? Vamos lá? Vamos separar então. 3, o 2, e vamos ver o que diz o conselho de número 1. Vamos lá então, pessoal que escolheu o montinho número 1. Serão selecionadas 3 cartas, as 3 que estavam em cima, mais a carta de corte, ok? A carta de corte de vocês fala sobre registros antigos. Pode estar falando das informações que a gente tem nos nossos registros acásticos, no nosso subconsciente, informações de nossas vidas passadas, lembranças, recordações, que se a gente tentar acessá-las, vai ser mais fácil nós entendermos qual é o momento atual que estamos passando, por que estamos passando e como podemos melhorar para nos liberar dessas situações passadas. Então, falou em acessar conhecimentos. As 3 cartas que vieram em cima falam o seguinte. Parece que elas se complementam com a carta de corte. A gente tem visão ilimitada, expansão e fonte original. Em termos de visão ilimitada,
ilimitado é intangível, né? A gente não pode medir. Então, é enxergar com o terceiro olho, é enxergar além, é a nossa intuição nos mostrando as respostas das questões a qual nós ansiamos entendimento, compreensão. Então, ir mais a fundo, ir mais além, não ficar só na superfície, na pontinha do iceberg, dar aquele mergulho profundo na nossa própria vida, no que a gente já aprendeu, nas situações que a gente passou, ainda que tu não entenda por que tu passou, aceitar que teve um motivo para te passar por essas situações e não é o que tu perdeu passando por determinadas situações, mas sim o que tu aprendeu, o que tu ainda pode aprender e o que tu ainda pode ganhar, o quanto tu ainda pode evoluir com as situações que tu tem vivenciado, olhar para elas com mais leveza, olhar para elas com certeza de que tu tá fazendo o aprendizado que tu tem que fazer por tua escolha, por teu livre-arbítrio, porque tu escolheu antes de vir para essa experiência terrena passar por essas situações. Agora tu te revolta, tu briga, tu fica chateado, tu fica deprimido, mas tu escolheu passar por isso. Por que será que tu escolheu passar por isso? O que aconteceu nas tuas vidas anteriores que tu escolheu hoje vivenciar esta experiência, esta situação? Vai mais além, olha mais fundo, libera mais entendimento e mais aceitação. Expansão fala em expandir os teus conhecimentos. Ainda que tu não tenhas o entendimento agora dessas situações, estuda, busca informações, conversa com outras pessoas, leia, assista vídeos. Tem livros interessantíssimos falando sobre essas questões espirituais, sobre a evolução humana, sobre a evolução do planeta Terra como um todo. Tem N canais que nos ensinam e nos trazem novas informações sobre mestres ascensos, sobre quem somos nós, sobre como somos conectados, sobre física quântica. Então, expanda os teus conhecimentos. Isso vai te ajudar a ter esse entendimento que tu tanto queres ter. E a carta final é o grande mistério, a fonte original. Para mim, a fonte original é Deus, né? Eu não sei se ele é de carne e osso, ou se ele é um buraco negro, como mostra essa carta, se ele é um campo energético, mas todos nós estamos conectados com a fonte, todos nós possuímos essa centelha divina nas nossas moléculas, nas nossas células, nos nossos átomos, e isso faz de nós conectados, e isso faz de nós irmãos, isso faz de nós porque uns reagimos energeticamente aos outros, seja repelindo ou seja aproximando. Tudo isso tem uma explicação energética. Então a gente vai voltar naquela questão de ampliar os estudos, ampliar os conhecimentos, tentar imaginar que tipos de coisas tu pode ter vivenciado em vidas passadas para te ter escolhido hoje estar passando essas situações. E da mesma forma que tu escolheu passar por elas, tu com teu livre-arbítrio podes olhar e dizer, Senhor, eu aprendi a lição, eu estou pronta para a próxima etapa, eu estou pronta para a próxima fase, eu estou pronta para o trabalho próspero e abundante, eu estou pronta para o casamento e para a família que dão certo. Eu estou pronta para ter prosperidade e abundância. Eu estou pronto, eu estou liberto para ter saúde. Depende de vocês a aceitação do aprendizado e a determinação do futuro que vocês estão buscando. Certo, meus amores? Vamos lá, vamos para frente. Vamos ver aqueles que escolheram o montinho de número 2. A carta de corte do montinho de número 2 é a roda do arco-íris. Sempre que eu vejo essa carta, eu já lembro automaticamente do Reiki, né? Dos 7 chakras, das 7 cores do arco-íris, que determinam como que está a nossa frequência energética, como que tá os nossos chakras, como que a gente está se equilibrando e se o nosso corpo está alinhado com o nosso emocional, com o nosso espiritual. Então, aqui está falando em consciência de totalidade. Nós termos consciência de
cada uma das bilhões de células que compõem o nosso corpo, que são todas ligadas e trabalham juntas. E se uma delas está em parafuso, ela atrapalha as outras. Então, às vezes a gente tem que corrigir algumas coisas para que tudo funcione com perfeição. E nós fomos criados para vivermos experiências positivas de aprendizado e de perfeição, ok? Vamos puxar as 3 cartas de cima. A gente tem introspecção, procura e opostos. Introspecção no sentido de mergulhar dentro de ti mesmo e saber quais os teus objetivos, quais as tuas metas. Porque eu encontro e atendo muitas pessoas que ainda acham que o baralho ou que os mapas astrais, os búzios, que eles adivinham o futuro de vocês. Isso não é verdade. Ninguém pode adivinhar o teu futuro, porque tu muda o teu futuro a todo instante conforme tu muda o teu pensamento. São muitas, infinitas matrizes de futuro, e conforme tu olha para uma matriz, tu vai mudando todo o teu futuro, todo o teu destino. Tu pula de uma matriz para outra. Como que tu fazes isto? Tendo objetivos, tendo metas, contando para o universo aquilo que tu desejas para a tua vida. Se tu não tem uma meta clara, como por exemplo, muita gente quer ter a casa própria, mas está aí fazendo plano para como que vai conseguir pagar o aluguel mês que vem. Ou pior, pensando que não vai ter dinheiro para pagar o aluguel mês que vem e que vai ter que pedir para morar de favor com outra pessoa. Tá vendo como a meta não é clara? O universo não sabe se tu quer pagar o aluguel, morar com a outra pessoa ou comprar a casa própria. Ter meta, ter objetivo é persistir com consistência. Independente de tu teres o dinheiro, de tu não teres o dinheiro, é todo dia tu olhar e dizer gratidão pela minha casa que está sendo montada, pela minha casa que está sendo criada, pela minha casa que tem 3 quartos, uma sala, uma cozinha, um lavabo, 3 banheiros, um quintal, árvores frutíferas, garagem para 2 carros. É consistência naquilo que tu desejas, seja em relação ao que for. Essa semana está te aconselhando a tu elaborar os teus objetivos mais a longo prazo e parar de confundir o universo. A segunda carta é a busca da visão. Tu olha para o universo, tu olha para o céu e tu tenta ver Deus, tu tenta ver teus anjos de guarda, tu tenta ver os teus mentores e tu te frustra, porque tu não enxerga nada, tu não sente nada. O fato de você não ver, de você não estar sentindo, não significa que eles não estejam com vocês. Significa apenas que tu ainda não está na frequência necessária para sentir a presença deles. Eles vibram em outro padrão, eles estão em outra matriz, eles estão ascensos. Enquanto a gente vibra baixo em coisas mundanas, em coisas terrenas, eu poderia citar como exemplo os 7 pecados, mas eu acho desnecessário, porque cada um sabe no que vibra. Tem gente que vibra na arrogância, tem gente que vibra no desamor, tem gente que vibra na infidelidade, tem gente que vibra na pobreza. Então, tem gente que vibra na falta de fé. Então, conforme é o teu padrão de vibração, tu vai tendo mais acesso e mais sentindo a presença de tudo isso que te cerca, inclusive das energias espirituais que estão sempre presentes na nossa vida, tanto do bem como do mal. Tu já deu aquele arrepio assim na nuca, sentiu uma energia mais pesada? Conforme tá o teu padrão, energias mais densas, mais pesadas se aproximam de ti. Conforme mais leve tu estás, mais positivo tu estás, mais confiante tu estás, as energias de luz vão te cercando e tu vai ficando mais protegido e vai tendo mais conexão. Então, o que tu tá tentando ver? Em primeiro lugar, olha para dentro de ti e te veja. O que tu vê quando tu te olha no espelho? Tu tem orgulho da pessoa que tu é? Se tu não tem ainda, começa a trabalhar nisso.
comece a sentir orgulho de ti, comece a ter atitudes, pequenas atitudes, doses em doses pequenas, que façam você ser aquela pessoa da qual você se orgulharia. E a gente fechou com uma carta do humor, e ela fala em opostos, que vem nos lembrar que a gente tem que olhar para as situações. As pessoas ficam brabas com certo. Se cria raiva, se cria ódio, se cria rancor. A gente precisa entender que nós, apesar de estarmos todos conectados, de todos nós temos a essência divina em nós somos diferentes. E muitos são opostos ao que nós somos. Agora, se tu acha que uma pessoa é oposta a ti, por que ela está na tua vida? Tu já parou para pensar? Por que tu tá atraindo energeticamente essa pessoa para a tua vida? Tem algum átomo teu vibrando em consoância com o átomo daquela pessoa, fazendo essa pessoa se aproximar de ti. Ainda que tu não estejas percebendo, nada é por acaso, tudo é por atração e tudo é pela frequência que vocês estão vibrando. Então, eu acho que se a gente está numa busca, se a gente precisa estabelecer objetivos e se a gente quer ampliar a nossa visão e quer entender mais coisas, a gente precisa começar a olhar para as coisas que não são do nosso agrado com mais senso de humor, com mais leveza, sem mágoa, sem sentimentos ruins, porque todos nós temos o mesmo objetivo: evoluir, ascensionar, mudar de dimensão. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. É como se uns estivessem na primeira série, outros na quinta, outros terminando o segundo grau. Alguns já estão lá fazendo a pós-graduação, mas todos nós temos o mesmo objetivo: rir, debochar de uma pessoa que tá que sabe, que não ascensionou, que não evoluiu, ou que ainda tem sentimentos ruins e faz coisas erradas, seria igual rir de uma criança que está na primeira série e não sabe fazer uma conta de divisão, porque ela não aprendeu isso ainda. A cabecinha daquela criança ainda não processa essa informação. E tu não vai rir do teu filho de 5 anos que não sabe fazer uma conta de divisão. Tu não vai ficar com raiva dele se ele não souber quanto que é 7 vezes 8. Então, você tem que olhar para esses outros seres energéticos, espirituais, os teus companheiros de jornada terrena, com o mesmo senso de humor que tu olharias para uma criança que não sabe fazer uma atividade que foge ao entendimento dela. Porque não é que eles não queiram, eles apenas ainda não alcançaram um patamar de entendimento para certas situações. Disso veio uma palavra na minha cabeça agora, que é o conselho para vocês que escolheram o montinho número 2. Tolerância. A gente tem que ser mais tolerante, a gente tem que ser mais bem-humorado, a gente tem que olhar para as pessoas com mais amor, a gente tem que olhar para a nossa vida com mais gratidão. E antes da gente querer enxergar todos os nossos mentores, a gente tem que enxergar a nós mesmos e as nossas verdades. Certo, meus amores? Esse é meu conselho para vocês que escolheram o montinho de número 2 para essa semana de 21 a 27 de maio. Vamos lá, vamos ver aqueles que escolheram o montinho de número 3. A carta de corte veio falando sobre autoconfiança. Eu pego muito no pé de vocês com isso, né? Que vocês têm que ter mais confiança em vocês mesmos e no potencial de vocês, no quanto vocês são merecedores de terem coisas boas sendo derramadas na vida de vocês. Vamos ver as 3 cartas, o que nos dizem. A gente veio com as cartas lugar de poder, partilha e inocência. Lugar de poder. Lugar de poder não significa o cargo que você vai ocupar ou o cargo que você quer ocupar. Lugar de poder, por exemplo, pode ser um lugar de oração, ou um lugar onde tu te sintas em casa, um lugar onde tu te sintas no colo de Deus, que tu te sintas em paz, em harmonia, em equilíbrio. Para algumas pessoas é uma biblioteca, para outras pessoas é seu próprio quarto, para algumas vai ser o seu jardim, para outras vai ser um templo de oração.
Então, buscar lugares, estar em lugares que te conectem, que te façam sentir bem, que te façam sentir especiais, que te façam sentir conectados com o divino que nos cerca e que habita em nós e coabita em todos nós. Não adianta a gente estar nesse lugar isolado do mundo. Por exemplo, eu estou aqui isolada do mundo. Entretanto, eu estou conectada com todos vocês e partilhando com todos vocês, bebendo com vocês os conhecimentos que eu vou aprendendo e que eu vou adquirindo. O egoísmo é uma coisa que precisa ser deixada de lado. O conhecimento é uma coisa ao qual todas as pessoas deveriam ter o direito de ter acesso. E hoje a gente tem muitas ferramentas que permitem que esse conhecimento seja compartilhado, seja dividido, que mais e mais a gente aprenda um com os outros, com os nossos erros e com os nossos acertos. Uma pessoa que detém um conhecimento e quer guardá-lo só para si, ou quer vendê-lo, essa pessoa está sendo um pouco egoísta, visto que todos nós temos acesso. A gente, na verdade, não é nem questão da pessoa ser egoísta, porque às vezes o outro também é preguiçoso, né? Porque eu sou adepta daquela frase assim, ó, não dê o peixe, ensine a pescar. E é isso que eu tento fazer com vocês a cada vídeo, ensinar vocês a pescar. Então, eu partilho os meus conhecimentos com vocês, eu lanço as sementes, mas são vocês que vão semear e que vão ver elas crescer, e vocês que vão ir lá e vão pescar a sabedoria que vocês estão desejando, as informações que vocês estão desejando, né? Então, essa partilha fala em elevar os laços, elevar as conexões. É uma partilha do bem, é uma partilha de querer ver todos evoluir, é uma partilha de olhar para o lado e ver aquele teu irmão, que não necessariamente é de sangue, é tu querer estender a mão para ele ou dar uma luz para ele sair daquela posição que ele tá, talvez para ele conseguir um emprego melhor ou para ele sair da rua e voltar para a família dele. É tu olhar para aquela pessoa que está à tua frente e beber das informações que ela tem para te passar, porque tu também queres estar no lugar que ela está, mas não é com inveja, é porque tu também é merecedor de crescimento. Então não maldiga as pessoas que estão acima de ti. Tu não sabe o esforço que elas fizeram para chegar. Tu não sabe a cruz que elas carregaram para chegar aonde elas estão. Tu não sabe quantas gotas de suor elas precisaram derrubar. E ainda há um ressentimento muito grande quando a gente olha para as pessoas que hoje têm condições financeiras melhores que a gente, né? Eu sei disso. E da mesma forma, às vezes a gente olha para pessoas que estão abaixo da gente, estão ali porque são preguiçosos, porque isso, porque aquilo, a gente julga. E a gente tem que julgar menos e partilhar mais. Que os que estão acima de nós partilhem com a gente e que nós partilhemos com aqueles que estão abaixo de nós. Porque todos nós estamos subindo a mesma escada, na direção do mesmo objetivo, que é crescer e evoluir espiritualmente. A carta final fala da inocência. Mais uma vez a gente vai contradizer esses sentimentos bons e ruins, porque da mesma forma que a gente julga, que a gente tem inveja, que a gente tem rancor, a gente fica de mal, né? Vocês lembram quando a gente era criança e dizia Belém, Belém, nunca mais fico de bem, e 10 minutos depois a gente já estava de bem? A gente já estava amigo, a gente já estava ajudando, a gente já estava brincando junto, ajudando o outro amiguinho a fazer alguma coisa? Porque as crianças são inocentes. As crianças são a verdade da vida. Elas ainda não estão contaminadas com essas emoções que nós adultos absorvemos ao longo de toda a nossa vida. Seja da mídia, seja da TV, seja do rádio, seja da criação familiar, dos ambientes que a gente frequentou. A gente vai juntando todas essas informações, muito lixo tóxico, muito lixo, e a gente fica somatizando essas coisas, somatizando essas experiências, transferindo elas para a nossa própria vida. Mas as crianças não fazem isso, elas ainda não aprenderam a fazer isso, até que nós, pais,
tios, irmãos, educadores, vamos lá e começamos a contaminá-las também. E elas crescem e perdem aquela inocência. Então, eu acho que o objetivo principal desse conselho número 3, que fala para a gente buscar aquele lugar que traz paz, aquele lugar que faz nós nos sentirmos poderosos, conectados, aliados à nossa criança interior, a nossa, sabe, com fé, com esperança, com amor, crendo, acreditando que tudo já deu certo e chamar outros para partilhar ou aceitar o convite de outros que querem partilhar com a gente. A gente tem que filtrar melhor as nossas emoções, tem que ter mais inteligência emocional, precisamos elevar o nosso padrão de pensamento, de resolver as situações, de como que a gente vai... Quando uma situação se forma em cima da gente, a gente tem o poder de escolher com que frequência energética a gente vai olhar para aquela situação. Se a gente vai olhar amorosamente ou se a gente vai olhar bravo, chateado. Então, para vocês que escolheram o montinho de número 3, a mensagem é bem clara. Busca o lugar que te dá paz. Deixa a tua inocência, a tua criança interior te mostrar aonde estão as verdades. E quando tu descobrires essas verdades, não fique tímido, partilhe com as outras pessoas. E se você não entender, não se sinta envergonhado, pergunte aos que estão um pouco mais elevados que vocês, porque vocês também têm esse desejo de aprender a ter um trabalho melhor, a prosperar mais, a ter mais saúde. Pergunta, como tu conseguiu fazer tal coisa? Como que tu conseguiu sair daquela situação para aquela situação? Seja atento, aceite de braços abertos, de coração aberto e deixe essas novas informações chegarem até o teu coração. Acessa elas com o teu subconsciente e eu acredito que tu tá pronto para começar uma nova etapa de aprendizado e de crescimento. Certo, meus amores? Então hoje eu encerro mais um conselho semanal para vocês, no desejo de que todos façam uma excelente semana, de que todos nós tenhamos muita paz, de que todos nós estejamos envoltos pelo amor de Cristo, conectados uns aos outros, à fonte original, a Deus, aos nossos mentores, que nós estejamos intuitivos e que nós comecemos a perceber melhor como se move esse campo energético, aprendendo a como a gente pode se beneficiar de todas essas coisas boas que a gente tem aqui nesse plano terreno e que podem nos auxiliar, ok? Um beijo de luz para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!